Fala pessoal, tudo certo? E aí torcedor gremista, nesse vídeo vamos conversar sobre várias situações. Tenho 5 tópicos para tratar com você torcedor. Várias notícias, um turbilhão de informações que eu vou estar repassando para você nesse conteúdo. Forma simples e curta. Vamos conversar sobre a escalação do Grêmio. O time está definido, tem algumas dúvidas, mas eu vou estar aqui passando a provável escalação, o que está sendo comentado, qual é o time que deve entrar em campo para enfrentar o Ceará. Vamos conversar também sobre Diego Souza, sobre Borja, Marcelo Groi, Flamengo e Copa do Brasil. Tá certo? Vamos lá, eu quero dar as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir a sua colaboração. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, por favor colabore. Clique aqui embaixo no botão de se inscrever e se gostar do conteúdo, deixe o like no vídeo. É importante também você ativar o sininho das notificações, assim você vai ficar por dentro das notícias do Tricolor Gaúcho, tá bom? Se inscreva, ative o sininho e deixe o like no vídeo. Como eu já havia citado, vamos conversar sobre o time, a escalação do Grêmio. O Tricolor tem um jogo de Copa do Mundo contra o Ceará. Eu sei que é um pouco forte a gente citar a Copa do Mundo, mas realmente, pela realidade do Grêmio, de fato, precisamos vencer o Ceará no domingo pela manhã, tá certo? Jogo pelo Campeonato Brasileiro e é muito importante o Grêmio conquistar os 3 pontos. Vale a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez o investimento, contratou jogadores que têm salário alto sim, então precisa permanecer na Série A. Estamos na luta. Isso passa por uma vitória contra o Ceará. Vamos conversar sobre o time, sobre a escalação. Vou estar passando para você nesse exato momento. A respeito da escalação do Grêmio, tem uma pequena dúvida entre Chapecó e Breno, mas a princípio quem deve começar dentro dos titulares será o goleiro Breno, voltando para sua posição como titular. Na dupla de zaga, vamos ter Jeromel e Kahneman. Aqui teve uma mudança, porque a princípio poderia ser Juan e Rodrigues, mas não, vamos ter essa dupla de zaga consolidada no futebol brasileiro, Jeromel e Kahneman. Nas laterais, Wanderson e Rafinha. Wanderson na direita e Rafinha na esquerda. No setor de meio de campo, os 2 volantes já estão definidos. Thiago Santos e Vila Sante, que estava na seleção do Paraguai, retornou, fez o treinamento hoje pela manhã e vai para o jogo e será titular. Tá certo? Mais avançado, tem uma dúvida entre Campas e Lucas Silva. Sabemos que Lucas Silva, Thiago Santos e Vila Sante, esse tripé, esses 3 volantes, teve muito sucesso. Porém, o Felipão fez a opção de propor o jogo, tá certo? Então, a princípio, vai com Hamilton Campas para o jogo, um camiseta 10, articulador, de mais velocidade, de propor a partida, tá certo? Então, o camiseta 10, o meio-campista, será Campas, Alisson, Ferreirinha e Diego Souza. E aqui a gente entra na questão do Diego. O Diego Souza está focado, perdeu peso nessa semana de concentração durante os treinamentos, circulou algumas fotos, ele está fininho, perdeu peso, está focado e está à disposição. Então tem essa questão do Diego, ele quer jogar, está trabalhando para isso, perdeu peso, está mais magro, pode sim render mais do que nós estamos esperando do Diego Souza. E a princípio será titular pela situação do Borja. Sobre o Borja, são 2 questões. A primeira, na partida entre Chile e Colômbia, o Borja jogou o fino do fino, fez 2 gols e quase deu uma assistência para o Borré, que errou um gol inacreditável, tá certo? Aquele gol que o Borré perdeu entra para o Inacreditável Futebol Clube, ou seja, poderia ter sido 2 gols e uma assistência do Borja. Borja se apresentou na seleção colombiana nas eliminatórias e foi muito bem, está voando. Porém, fazendo esse trocadilho, a respeito do voo dele para Porto Alegre, teve problema, tá certo? Atrasou, ele não fez nenhum treinamento. Então, por isso, existe essa dúvida entre Diego Souza e Borja. Diego Souza perdeu peso, está focado, Borja está jogando bem, seria o titular, mas o voo atrasou. E agora, quem vai para o jogo?
eu vou ficar com o Diego Souza, pelas informações dos bastidores, tá certo? Mas o Borja, sim, é o centroavante titular do Grêmio. Porém, por conta desse imprevisto, a princípio ficará no banco. Jonathan Robert também está correndo atrás da sua vaga dentro dos titulares. E no caso, quem sairia seria o Ferreirinha. Mas a princípio o titular será o Ferreira, apesar do Jonathan Robert estar trabalhando muito bem nos treinamentos. Ok? É isso a respeito da escalação, a situação do Diego Souza e a situação do Borja. Agora, a respeito do Marcelo Groi, o torcedor gremista tem uma expectativa, tem uma esperança, em alguns momentos alimenta essa possibilidade do retorno do Marcelo Groi. Qual era a situação contratual do Marcelo Groi na Arábia Saudita? Ele tinha contrato até metade do ano que vem. Até junho de 2022, ele tinha contrato na Arábia Saudita. Ou seja, em janeiro de 2022, ele poderia entrar em negociação com o Grêmio e assinar um pré-contrato sem custo nenhum. Porém, ele renovou seu contrato na Arábia Saudita até 2023. Então essa possibilidade do retorno do Marcelo Groi fica ainda mais distante. Como o contrato dele ia até metade do ano que vem, em janeiro um pré-contrato viável para o Marcelo Groi, viável para o Grêmio, tudo tranquilo, poderíamos ter o retorno dele. Porém, ele renovou até 2022 na Arábia Saudita. Então, no momento, esse nome vem se descartando ao longo do tempo, porque a idade dele, o tempo agora não é a favor do retorno, tá certo? Então, por isso que eu estou citando que ao decorrer do tempo, com essa renovação, as possibilidades vão diminuindo e esse nome vai ser descartado aos poucos, ok? É a situação do Marcelo Groi. A respeito da Copa do Brasil e o Flamengo, tá tendo uma polêmica muito grande a respeito do público. Na Arena do Grêmio, no primeiro jogo, não teve público. Então, o normal seria, na segunda partida, no Maracanã, não ter público. Isso que estava acertado dentro dos times na CBF. Porém, o Flamengo não se importou com isso e já foi à venda os ingressos. Já colocou à venda os ingressos para o jogo de volta. E o Grêmio não aceita isso. E a princípio está sendo citado uma possível expulsão, tá certo? Uma exclusão do Flamengo da Copa do Brasil. Não sabemos até onde vai essa polêmica, se procede ou não, mas que de fato terá que ser acertado dentro de todos os times, todos, não só Grêmio, não só Flamengo, mas todos os times da CBF que estão disputando a Copa do Brasil a respeito dessas partidas de público, tá certo? Vai ter que ser decidido. E não é só o Grêmio que está insatisfeito com o Flamengo. Outros 10 times também comunicaram à CBF a insatisfação com o Flamengo. Então não é só o Grêmio que está insatisfeito com o Flamengo de estar fazendo isso, o que é contra o regulamento. Não é só o Clube Grêmio, os outros times também. Tem essa possibilidade. Eu, particularmente, não acredito que eles serão excluídos, expulsos da Copa do Brasil dessa temporada. Não acredito nessa possibilidade. Porém, está sendo comentado, então eu vim aqui trazer para vocês essa polêmica. E deixo aberto para você comentar o que deveria ser feito. O Grêmio está enchendo o saco? Os outros times também? Ou o Flamengo está certo ou de fato o Flamengo está equivocado? A CBF precisa punir o Flamengo ou simplesmente deixar como está? Enfim, comenta aqui embaixo livremente, tá certo? Galera, agradeço sua presença, seu apoio aqui no meu canal e até a próxima. Fui!